Olá, eu sou a Ranoica e hoje eu vou falar sobre a avaliação do efeito leishmanicida de nanopartículas de óxido de zinco dopadas com prata, e aqui estão os demais autores desse trabalho. Bom, as leishmanioses é um grupo de doenças causadas por parasitos do gênero Leishmania. Esses parasitos apresentam o ciclo digenético e a transmissão para o hospedeiro vertebrado ela ocorre através da picada de um flebotomínio fêmea infectado, que vai inocular as formas infectantes, que são as promastigotas metacíclicas na pele do hospedeiro. Infelizmente, os tratamentos utilizados na prática clínica contra as leishmanioses apresentam algumas limitações, tais como baixa efetividade e alta toxicidade, e eles são representados principalmente pelos antimoniais pentavalentes, que são glucantina e pentostano. Dessa forma, as nanopartículas de óxido de zinco, elas podem servir como alternativa promissora para o tratamento das leishmanioses, uma vez que na literatura já tem relatos de que ela tem uma atividade antimicrobiana. Além disso, os íons de prata eles apresentam um alto potencial antimicrobiano, podendo potencializar o efeito das nanopartículas de óxido de zinco. Então, os objetivos desse trabalho foram avaliar o potencial leishmanicida de nanopartículas de óxido de zinco puras e dopadas com 5% de prata, 9% de prata e 11% de prata em promastigotas de Leishmania brasiliensis e Leishmania infanto, além de avaliar a biocompatibilidade das nanopartículas em células vero, que é uma linhagem recomendada pelas normas ISO. Bom, primeiramente, avaliamos a toxicidade direta. E para isso, essas espécies de leishmania, elas foram mantidas separadamente em garrafas de cultura contendo meio Schneider e foram adicionadas 1 × 10⁷ leishmania pulposo dessas microplacas e adicionou os tratamentos que são as diferentes nanopartículas. Aguardou 22 horas de incubação, adicionou isazurina e depois de 2 horas levou para o leitor em Inspire. Os resultados mostraram que essas nanopartículas apresentam sim uma atividade leishmanicida, uma vez que a viabilidade dessas promastigotas, tanto de Leishmania brasiliensis quanto de Leishmania infanto, elas diminuíram comparado com o não tratamento. Além disso, fizemos a curva de regressão não linear para determinar a concentração inibitória de 50% com auxílio de um software estatístico. E os resultados mostraram que, dentre as nanopartículas dopadas, aquelas que tiveram maior atividade contra a Leishmania brasiliensis foram as dopadas com 9% de prata, uma vez que tiveram uma menor IC50 comparada às outras nanopartículas. Enquanto que as nanopartículas com 11% de prata, elas foram mais eficazes contra a Leishmania infanto com menor IC50. Os resultados também sugerem que as Leishmania brasiliensis elas sejam mais sensíveis ao tratamento do que a Leishmania infanto. Avaliamos a toxicidade em células vero. Essas células foram mantidas em garrafa de cultura contendo RPMI, foram adicionadas 5 × 10⁴ células pulposa em microplacas, aguardou 24 horas para adesão e depois adicionou as nanopartículas. Essas placas foram incubadas por 22 horas, adicionou risazurina, depois de 2 horas levou para o leitor de Inspire. E os resultados mostraram que essas nanopartículas, elas não foram lesivas para essas células, apresentam uma biocompatibilidade e uma segurança no seu uso. Comparado, inclusive, né, com uma biocompatibilidade comparada até com as drogas que já são utilizadas na prática clínica, que são glucantina e anfotericina B. De acordo com a busca na literatura, não existem estudos que avaliam o uso dessas nanopartículas de óxido de zinco contra Leishmania infanto e brasiliensis. No entanto, já existem estudos que mostram o efeito leishmanicida dessas nanopartículas em Leishmania major e trópica. Os mecanismos envolvidos na toxicidade dessas nanopartículas, embora não estão muito esclarecidos, tem-se a produção de espécies ativas de oxigênio, que tem a capacidade de ligar as biomoléculas dos diferentes organismos, e a liberação de íons de zinco e também o contato direto dessas nanopartículas com a membrana celular. Então, todos esses mecanismos contribuem para uma toxicidade celular. Então, no geral, nossas descobertas sugerem que essas nanopartículas de óxido de zinco dopadas e não dopadas com íons de prata, elas possuem uma atividade leishmanicida in vitro, e embora novos estudos sejam necessários, incluindo testes em vivo com o uso dessas nanopartículas de óxido de zinco, essas podem ser consideradas uma alternativa promissora para o tratamento das leishmanioses. Muito obrigada, aqui estão as referências.